O voo pairava em silêncio, como se o próprio céu prendesse a respiração. As luzes da cabine estavam suaves, quase tímidas, refletindo nos rostos dos passageiros adormecidos ou absortos em seus pensamentos. Anaíra, uma menina tupi de apenas 13 anos, estava sentada na fileira 18, poltrona C, com seu caderno de desenhos aberto no colo. Seus dedos seguravam um lápis com firmeza, traçando linhas delicadas que formavam o contorno de uma árvore frondosa, suas raízes entrelaçadas como as histórias que sua avó contava sobre os tempos antigos, quando os tupi caminhavam livres pelas florestas do Brasil. O caderno era seu refúgio, um pedaço de mata que ela carregava consigo, mesmo a milhares de metros de altura. Seus cabelos longos e negros, trançados com uma fita vermelha que sua mãe havia amarrado naquela manhã, caíam sobre os ombros, e seus olhos castanhos brilhavam com a concentração de quem sonha acordada. Anaíra não ouviu os primeiros passos da comissária Mariana se aproximando, mas o silêncio foi brutalmente cortado por uma voz afiada como uma faca de caça. "Levante-se, menina! Sua bolsa está no lugar errado!" Antes que Anaíra pudesse erguer o rosto, um tapa estalou contra a nuca dela, um som seco que ecoou pela cabine como um trovão em noite clara. A dor ardia, mas a vergonha era ainda mais pesada, como uma pedra amarrada ao peito. Os olhos de Anaíra se arregalaram, o lápis caiu de suas mãos, e o caderno tremeu em seu colo. Ao seu redor, o mundo pareceu congelar. Os passageiros nas poltronas próximas viraram o rosto, fingindo não ver, enquanto o silêncio engolia a humilhação da menina. Ninguém se moveu, ninguém falou. Mas o que ninguém naquela cabine sabia era que a mulher pilotando aquele avião, a capitã Jussara, era a mãe de Anaíra. E o que aconteceria em seguida mudaria tudo. A cabine parecia um vazio, um lugar onde o tempo parou, mas o coração de Anaíra batia tão forte que ela mal ouvia o zumbido dos motores. Seus dedos apertaram o caderno, as unhas cravando na capa de couro que sua avó havia feito com as mãos calejadas, decorada com desenhos de rios e estrelas. Ela queria desaparecer, se tornar tão pequena quanto uma semente na floresta, mas as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. "Você é como o vento, Anaíra. Ninguém pode segurá-lo, ninguém pode apagá-lo." Jussara, a mãe dela, era uma mulher tupi de força inabalável, a primeira de sua comunidade a se tornar pilota de uma companhia aérea comercial. Desde pequena, Anaíra ouvia histórias de como Jussara enfrentara olhares desconfiados e sussurros preconceituosos para chegar ao cockpit, sempre guiada pela sabedoria dos ancestrais. "Nunca mostre suas lágrimas para quem quer te fazer pequena", Jussara dizia, e Anaíra tentava obedecer. Mas ali, sozinha na fileira 18, com dezenas de olhos evitando os dela, era difícil não sentir o peso do mundo. O tapa de Mariana não era apenas uma agressão física, era uma tentativa de apagar a presença de Anaíra, de dizer que ela não pertencia àquele lugar. A menina baixou os olhos para o desenho inacabado, uma árvore cujas raízes pareciam pulsar com vida própria, e tentou se ancorar nelas. Mas o calor da vergonha ainda queimava sua nuca, e o silêncio dos outros passageiros era como uma corrente que a prendia. Do outro lado do corredor, na poltrona 18A, uma anciã de pele morena e rugas profundas observava tudo com olhos sábios. Dona Iara, uma mulher do povo guarani que viajava para visitar sua família em Belém, segurava um colar de contas feito de sementes de açaí, suas mãos movendo-se lentamente enquanto murmurava uma prece antiga. Ela não havia dito nada quando Mariana bateu em Anaíra, mas seus olhos carregavam uma mistura de tristeza e força, como se soubesse que aquele momento era apenas o começo de algo maior. Dona Iara conhecia a dor de ser invisível em um mundo que muitas vezes ignorava os povos da floresta. Quando jovem, ela mesma enfrentara olhares de desprezo por sua origem, mas aprendera que a força dos ancestrais nunca abandona quem carrega sua história no coração. Ela olhou para Anaíra, que mantinha a cabeça baixa, e sussurrou para si mesma: "Essa menina tem o espírito da mata. Ela vai encontrar o caminho." Anaíra não ouviu as palavras, mas sentiu um calor estranho em seu peito, como se uma brisa da floresta tivesse tocado sua alma. De repente, um canto ancestral que sua avó cantava nas noites de lua cheia ecoou em sua mente. "Tupã nos guia, o rio nos leva, a floresta nos guarda." Era como se os espíritos dos tupi estivessem ali, sussurrando para ela não desistir.
Enquanto isso, na fileira 18D, um jovem de pele clara e cabelo bagunçado, Caio, mexia inquieto em seu celular. Ele tinha 17 anos, era estudante de jornalismo e viajava para um evento em São Paulo. Caio não era indígena, mas crescera em uma cidade pequena onde conheceu muitos amigos dos povos originários. Quando viu Mariana bater em Anaíra, ele hesitou por um momento, mas logo pegou o celular e começou a gravar, mantendo o aparelho escondido entre as mãos. Ele sabia que aquele momento precisava ser registrado. O vídeo capturava a expressão fria de Mariana, o rosto chocado de Anaíra e o silêncio constrangedor dos outros passageiros. Caio sentia uma mistura de raiva e impotência, mas também uma determinação crescente. Ele abriu o aplicativo de uma rede social e postou o vídeo com uma legenda curta. Isso é inaceitável. Uma comissária agrediu uma menina indígena em um voo. Precisamos de justiça. Ele não sabia que aquele vídeo, em poucas horas, começaria a circular pelo Brasil, chegando até comunidades indígenas e ativistas que reconheceriam a história de Anaíra como parte de uma luta maior. Mariana, a comissária, voltou a circular pela cabine, distribuindo bebidas com um sorriso ensaiado. Ela serviu um casal na fileira 19A, chamando-os de queridos, com uma voz doce que contrastava com a frieza que mostrara minutos antes. Para Anaíra, ela não ofereceu nada, apenas passou por ela com um olhar de desdém. Anaíra sentiu-se invisível, como se sua existência fosse uma inconveniência. Ela apertou o caderno contra o peito, tentando se lembrar das histórias que sua mãe contava sobre a força das mulheres tupi, que cruzavam rios e enfrentavam tempestades para proteger suas famílias. Mas a dúvida começava a crescer em sua mente. E se eu fiz algo errado? E se eu não deveria estar aqui? Ela olhou para o celular, onde uma mensagem da mãe brilhava na tela. Me avise quando pousar, estou acompanhando você o tempo todo. Anaíra começou a digitar. Algo ruim aconteceu, mas parou. Não queria preocupar Jussara, que estava no comando do avião, carregando a responsabilidade de dezenas de vidas. Ela apagou a mensagem e trancou o celular, sentindo o peso da solidão crescer. Na poltrona 18A, Dona Yara notou o movimento de Anaíra e decidiu agir. Com passos lentos, ela se inclinou sobre o corredor e falou em voz baixa, mas firme. Menina, você já viu o rio Amazonas de cima? Ele brilha como as veias da terra. Anaíra olhou para a anciã, surpresa com a suavidade de sua voz. Não, senhora, respondeu quase sussurrando. Dona Yara sorriu, as rugas em seu rosto formando um mapa de sabedoria. Pois então olhe pela janela. A terra nunca esquece de nós, e nós não podemos esquecer dela. Você carrega a floresta em você. As palavras de Dona Yara eram como um sopro de vida, e Anaíra sentiu algo mudar dentro dela. Ela olhou pela janela, onde nuvens escuras dançavam sob o céu, e imaginou o Amazonas abaixo, seus rios serpenteando como as histórias de seus ancestrais. O canto tupi voltou à sua mente, mais forte agora, como se os espíritos da floresta a estivessem abraçando. Enquanto isso, outro passageiro, um homem de meia-idade chamado Seu Roberto, sentado na fileira 17B, observava tudo com um olhar preocupado. Ele era um comerciante de Belém, acostumado a viajar, mas nunca havia presenciado algo assim. Ele apertou o botão de chamada da comissária, decidido a fazer algo. Quando Lucas, um comissário de bordo mais jovem e de fala mansa, apareceu, Seu Roberto falou em voz baixa, mas firme. Há um problema com sua colega. Ela agrediu uma passageira, uma criança na fileira 18. Isso precisa ser resolvido. Lucas, surpreso, arregalou os olhos. Vou relatar ao chefe da tripulação, prometeu, antes de se afastar rapidamente. Mariana, que observava de longe, no corredor da galley, estreitou os olhos, mas não disse nada. Sua postura era rígida, como se soubesse que o incidente não passaria despercebido. Anaíra, ainda segurando o caderno, abriu uma nova página e começou a desenhar. Desta vez não era uma árvore, mas as mãos de sua mãe, fortes e seguras, segurando os controles do avião. Ela imaginava Jussara no cockpit, guiando o voo com a mesma determinação com que enfrentava o mundo. O desenho a acalmava, mas a dor do tapa ainda latejava, tanto na nuca quanto no coração. De repente, uma voz a interrompeu. Ei, ela realmente te bateu? Era Caio, o jovem da fileira 18D, que se inclinava para falar com ela.
Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de indignação. Anaíra apenas assentiu, sem confiar em sua voz. Isso não está certo, Caio murmurou, olhando ao redor, como se procurasse apoio. Ele hesitou, mas acrescentou. Eu gravei tudo. Isso vai chegar a quem precisa ver. Anaíra não sabia o que dizer, mas o gesto de Caio, mesmo que pequeno, era como uma faísca de esperança. A cabine escureceu para o serviço de jantar, e o cheiro de frango requentado encheu o ar. Anaíra não tocou na bandeja que Lucas trouxe para ela. Seu estômago estava fechado, preso entre a vergonha e a raiva. Ela olhou para Dona Yara, que agora segurava o colar de sementes com mais força, como se estivesse rezando. A anciã parecia sentir o peso do momento, mas também a força de algo maior, algo que conectava Anaíra à terra, aos rios, aos ancestrais. De repente, o interfone tocou, um som agudo que fez todos levantarem a cabeça. Mariana, com o rosto tenso, caminhou rapidamente até o cockpit, seus saltos ecoando no chão. Anaíra não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu um arrepio. No cockpit, Jussara, a capitã, mantinha os olhos fixos nos controles, mas sua voz era firme quando Mariana entrou. Recebi um relatório de que uma passageira na fileira 18 foi agredida por um membro da tripulação. Foi você? Mariana tentou se explicar, mas Jussara a interrompeu. Sim ou não? Após um silêncio pesado, Mariana murmurou. Sim. Jussara não hesitou. Você está dispensada de suas funções por este voo. O primeiro oficial a levará ao assento reserva. Não se aproxime da fileira 18 novamente. Mariana tentou protestar, mas a voz de Jussara era como pedra. Isso não é negociável. De volta à cabine, Lucas se aproximou de Anaíra com cuidado. Quer um cobertor, senhorita? Perguntou, sua voz suave como a de quem entende a dor alheia. Anaíra assentiu, grata pelo pequeno gesto de bondade. Dona Yara, vendo a interação, sorriu levemente. Você é forte, menina, disse ela. A floresta sempre protege os seus. Anaíra segurou o cobertor contra o peito, sentindo o calor como um abraço. Ela abriu o caderno novamente e continuou o desenho das mãos de sua mãe, agora com um detalhe novo, uma estrela brilhando ao fundo, como o céu que Jussara atravessava para guiá-los. O vídeo de Caio já começava a circular nas redes, e mensagens de apoio de comunidades indígenas chegavam, embora Anaíra ainda não soubesse. Naquele momento, ela apenas sentia o peso do que havia acontecido, e a força crescente dentro dela, como uma semente que começa a romper a terra. O voo continuava, mas algo havia mudado. Anaíra não era mais apenas uma menina na fileira 18. Ela era uma voz, uma história, uma força que não podia ser silenciada. O zumbido dos motores do avião parecia um cântico antigo, como o murmúrio dos rios que cortam a floresta amazônica, onde Anaíra, uma menina tupi de 13 anos, crescera ouvindo as histórias de sua avó sobre os tempos em que os povos indígenas navegavam sob o olhar atento das estrelas. Na cabine, as luzes suaves lançavam sombras dançantes nos rostos dos passageiros, alguns adormecidos, outros absortos em seus próprios mundos, alheios à tempestade silenciosa que agitava o coração da menina sentada na poltrona 18C. Anaíra segurava o cobertor que Lucas, o comissário de bordo, lhe oferecera, o tecido aquecendo suas mãos trêmulas, mas incapaz de apagar a ardência que ainda sentia na nuca, onde o tapa de Mariana, a comissária, havia deixado uma marca invisível, mas profunda. No colo, seu caderno de desenhos descansava aberto, exibindo as mãos fortes de sua mãe, Jussara, segurando os controles do avião, com uma estrela brilhando ao fundo como um farol de esperança. Cada traço do lápis era um ato de resistência, uma forma de Anaíra se conectar à força de sua mãe, que pilotava aquele voo com a mesma determinação que usava para enfrentar as barreiras de um mundo que nem sempre acolhia mulheres indígenas. Ela fechou os olhos tentando ouvir novamente o canto tupi, que ecoara em sua mente durante o incidente. Tupã nos guia, o rio nos leva, a floresta nos guarda. Era como se os ancestrais a estivessem chamando, sussurrando que ela não estava sozinha, mesmo a milhares de metros de altura, longe da terra que a viu nascer. Na poltrona 18A, Dona Yara, a anciã Guarani, mantinha os olhos fixos em Anaíra, seus dedos deslizando lentamente pelas contas de açaí de seu colar, como se estivesse tecendo uma prece silenciosa.
As rugas em seu rosto eram como os sulcos de um rio seco, cada uma contando uma história de luta e sobrevivência. Dona Yara conhecia a dor de ser tratada como uma estranha em sua própria terra. Quando jovem, enfrentara olhares de desprezo por sua origem, mas aprendera que a força dos povos da floresta não vem apenas do corpo, mas do espírito que dança com os ventos e os rios. Ela inclinou-se sobre o corredor, sua voz suave como o farfalhar das folhas. Menina, você já sentiu o pulsar da mata? É como o coração de uma onça, forte e quieto, mas sempre vivo. Anaíra olhou para a anciã, os olhos marejados de lágrimas que ela lutava para conter. Eu não sei se sou forte o suficiente, murmurou, a voz quase perdida no zumbido do avião. Dona Yara sorriu, as rugas se aprofundando como raízes antigas. A força não é algo que você vê, Anaíra, é algo que você sente aqui, disse, tocando o próprio peito. Você é uma filha da floresta. Ninguém pode apagar isso. Com um gesto delicado, Dona Yara tirou o colar de sementes de açaí do pescoço e o colocou nas mãos de Anaíra. Este colar foi feito por minha mãe, que aprendeu com a dela. Ele carrega o espírito dos nossos ancestrais. Use-o, e ele te lembrará de quem você é. Anaíra segurou o colar, sentindo o peso leve das sementes contra sua palma. Era como segurar um pedaço da Amazônia, um fio que a conectava à terra, aos rios, à história de seu povo. No cockpit, Jussara, a capitã, mantinha as mãos firmes nos controles, os olhos fixos nos instrumentos que brilhavam como estrelas artificiais. Seu rosto, iluminado pela luz dos painéis, exibia a determinação de uma mulher que havia enfrentado tempestades muito maiores do que as do céu. Jussara era tupi, nascida às margens do rio Tapajós, onde aprendera desde cedo que o mundo nem sempre acolhe aqueles que carregam a floresta no sangue. Tornar-se pilota fora uma jornada de luta contra preconceitos, contra vozes que diziam que uma mulher indígena não tinha lugar no comando de uma máquina tão complexa. Mas Jussara sempre acreditou que pilotar um avião era como navegar um rio. Exigia respeito pela força da natureza e confiança na própria intuição. Quando Lucas, o comissário de fala mansa, entrou no cockpit, a expressão de Jussara permaneceu impassível, mas seus olhos se estreitaram ao ouvir o relato. Capitã, houve um incidente na cabine, começou Lucas hesitando. A comissária Mariana agrediu uma passageira na fileira 18, uma menina. Eu acho que é sua filha. O coração de Jussara deu um salto, mas ela manteve a calma, como sempre fazia em momentos de crise. O que aconteceu exatamente? Perguntou, a voz firme, mas com um fio de tensão. Lucas engoliu em seco. Mariana bateu na menina, na frente de todos. Foi por causa de uma bolsa fora do lugar. Eu vi tudo, e outros passageiros também. Jussara assentiu, os lábios apertados. Obrigada, Lucas. Vou lidar com isso. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade como mãe e como capitã. Anaíra era sua luz, o motivo pelo qual ela enfrentava cada desafio, e saber que alguém a havia machucado era como uma facada em sua alma. Jussara acionou o interfone e chamou Mariana ao cockpit. Quando a comissária entrou, seu rosto estava rígido, os olhos evitando os de Jussara. Recebi um relatório de que você agrediu uma passageira na fileira 18, disse Jussara, a voz fria como a brisa que sopra antes de uma tempestade. Mariana respondeu rapidamente, as palavras saindo em um tom defensivo. Foi um mal-entendido, capitã. A menina estava sendo desrespeitosa, colocou a bolsa no lugar errado e eu só... Jussara a interrompeu, os olhos fixos nela como os de uma onça pronta para o bote. Você bateu nela, sim ou não? O silêncio que se seguiu era pesado, como o ar denso da floresta antes da chuva. Sim, Mariana finalmente admitiu, baixando o olhar. Jussara não piscou. Você está dispensada de suas funções por este voo. O primeiro oficial, Emerson, vai te acompanhar ao assento reserva na traseira. Não se aproxime da fileira 18 novamente. Mariana abriu a boca para protestar, mas Jussara ergueu a mão, sua voz cortante como uma lâmina. Isso não é negociável. Saia! Mariana saiu do cockpit com o rosto pálido, os punhos cerrados, enquanto Emerson a escoltava em silêncio, sua expressão séria mostrando que ele também desaprovava o ocorrido. Na cabine, a tensão era palpável.
Os outros comissários continuavam o serviço, distribuindo bandejas de comida e bebidas, mas havia um murmúrio baixo entre eles, como se soubessem que o incidente não passaria despercebido. Lucas voltou à fileira 18 e se abaixou ao lado de Anaíra, sua voz suave carregando uma preocupação genuína. "Você está bem, senhorita?" perguntou, os olhos gentis tentando oferecer algum conforto. Anaíra assentiu, embora seu coração ainda estivesse apertado. "Obrigada", murmurou, apertando o colar de Dona Yara contra o peito. Lucas sorriu levemente, como se quisesse dizer que ela não estava sozinha. "Se precisar de algo, é só chamar", disse, antes de se afastar para continuar seu trabalho. Anaíra olhou para o colar, as sementes de açaí brilhando sob a luz fraca da cabine. Era como se cada semente contasse uma história, uma lembrança de seus ancestrais que enfrentaram invasores, secas e tempestades, mas nunca perderam a conexão com a terra. Ela sentiu um calor crescer em seu peito, como se a floresta estivesse ali, dentro dela, sussurrando: "Você é mais forte do que pensa." Na fileira 18D, Caio, o jovem estudante de jornalismo, mexia inquieto no celular, verificando as reações ao vídeo que postara nas redes sociais. A publicação já tinha milhares de visualizações, e mensagens de apoio começavam a chegar, muitas de comunidades indígenas que reconheciam a dor de Anaíra como parte de uma luta maior contra o preconceito. Ele olhou para Anaíra, hesitando antes de falar. "Ei, o vídeo tá viralizando, as pessoas estão indignadas com o que aconteceu. Isso não vai ficar assim." Anaíra olhou para ele surpresa. "Você postou o vídeo?" perguntou, a voz fraca, mas com um fio de curiosidade. Caio assentiu, o rosto sério. "Eu não podia deixar passar. O que ela fez foi errado, e o mundo precisa saber." Anaíra não sabia o que dizer, mas o gesto de Caio reacendeu uma faísca de esperança dentro dela. Ela olhou para o celular dele, vendo mensagens de pessoas que ela nunca conhecera, incluindo uma de uma mulher chamada Tainá, uma ativista indígena. "Você é nossa força, Anaíra. A floresta está com você." A menina sentiu um nó na garganta, mas também uma força nova, como se a voz dos ancestrais estivesse ecoando através daquelas palavras. De repente, o interfone tocou, e a voz de Emerson, o primeiro oficial, ecoou pela cabine. "Passageira Anaíra, da fileira 18C, por favor, dirija-se ao cockpit quando estiver pronta." Anaíra sentiu o coração disparar, como se o próprio Tupã tivesse falado seu nome. Ela olhou para Dona Yara, que deu um leve aceno com a cabeça, os olhos brilhando com orgulho. "Vá, menina, sua mãe te espera, e os ancestrais também." Anaíra se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou pelo corredor, sentindo os olhares dos outros passageiros. Alguns pareciam curiosos, outros desconfortáveis, mas ninguém dizia nada. Seu coração batia tão forte que ela quase não ouvia o zumbido dos motores. Quando chegou ao cockpit, a porta se abriu, e lá estava Jussara, sua mãe, sentada no assento do piloto, os olhos fixos nos controles. Ao ver Anaíra, o rosto de Jussara suavizou, e ela se levantou, abraçando a filha com uma força que parecia capaz de segurar o mundo. "Minha menina", sussurrou, a voz cheia de emoção. "Eu não fiz nada errado, mãe", disse Anaíra, as palavras saindo entre soluços. "Eu só estava sentada lá, e ela me bateu." Jussara segurou o rosto da filha, os olhos brilhando com uma mistura de amor e fúria. "Você não fez nada errado, Anaíra. Nada. Quem errou foi ela, e isso não vai ficar assim." Jussara sentou Anaíra em um assento auxiliar no cockpit, um lugar sagrado onde poucos passageiros tinham permissão para estar. O brilho dos painéis de controle iluminava o rosto da menina, que olhava para a mãe com admiração. Jussara voltou ao seu assento, mas continuou falando, a voz firme e cheia de história. "Quando eu era jovem, Anaíra, me diziam que uma mulher tupi nunca poderia pilotar um avião, que o céu não era lugar para nós. Mas eu sabia que o céu é de todos, assim como a terra. E você, minha filha, pertence a qualquer lugar que quiser estar. Não deixe ninguém te fazer sentir o contrário." Anaíra sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram de vergonha. Eram de orgulho, de conexão com a mulher que a trouxera ao mundo e que agora guiava aquele avião através das nuvens.
Você já enfrentou coisas assim, mãe? Perguntou, a voz baixa. Jussara sorriu, um sorriso que carregava anos de luta. Muitas vezes. Quando entrei na escola de aviação, ouvi risadas, olhares de descrédito, mas cada vez que me derrubaram, eu me levantei mais forte. Você vai fazer o mesmo, porque você é minha filha, e você é uma filha da floresta. O momento foi interrompido por um leve toque na porta do cockpit. Era Lucas, que entrou com uma expressão séria. Capitã, o vídeo do incidente está circulando nas redes sociais. A companhia aérea já foi notificada. Eles vão querer um relatório quando pousarmos. Jussara assentiu, sem desviar os olhos dos controles. Que venham. Minha filha não será silenciada. A Naíra olhou para a mãe, sentindo uma força nova crescer dentro dela. O colar de Dona Yara parecia pulsar em suas mãos, como se os ancestrais estivessem ali, confirmando as palavras de Jussara. Ela voltou para sua poltrona, o coração mais leve, mas ainda carregando a dor do que havia acontecido. Dona Yara a recebeu com um olhar caloroso. Você viu sua mãe, não é? Ela é como o rio Tapajós, forte, constante, impossível de parar. A Naíra sorriu pela primeira vez desde o início do voo, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Na fileira 18D, Caio continuava acompanhando as reações ao vídeo. Ele mostrou a tela do celular para a Naíra, hesitando. Olha, tem gente do Brasil inteiro falando sobre isso. Comunidades indígenas, ativistas, até jornalistas. Eles estão do seu lado. A Naíra olhou para a tela, vendo mensagens de apoio de pessoas que ela nunca conheceria. Uma delas, de Tainá, a ativista, dizia: Você é nossa força, Anaíra. A floresta está com você. A menina sentiu um calor no peito, como se a mata inteira estivesse ao seu lado. Enquanto isso, na cabine, os outros passageiros começavam a sussurrar, alguns com olhares de culpa por terem ficado em silêncio durante o incidente. Seu Roberto, o comerciante da fileira 17B, aproximou-se de Anaíra e entregou a ela um cartão de visita. Sou comerciante em Belém, mas conheço pessoas que podem ajudar. Se precisar, me procure, disse, a voz grave mas gentil. Anaíra pegou o cartão, surpresa com a bondade de um estranho. O voo continuava, mas a cabine parecia diferente agora. O silêncio dos passageiros já não era tão opressivo, e Anaíra sentia que algo havia mudado dentro dela. Ela abriu o caderno novamente e continuou o desenho das mãos de sua mãe, agora adicionando o colar de Dona Yara, com as sementes de açaí brilhando como estrelas. Cada traço era um passo em direção à sua própria força, um lembrete de que ela não era apenas uma menina na fileira 18. Ela era Anaíra, filha de Jussara, filha da floresta, e sua voz, como o vento que sopra entre as árvores, não podia ser silenciada. O vídeo de Caio continuava a se espalhar, alcançando comunidades indígenas em todo o Brasil, e a história de Anaíra começava a tomar forma como um grito de resistência, um chamado para que o mundo ouvisse. O avião tocou o solo com um solavanco suave, como se a terra estivesse estendendo os braços para acolher Anaíra de volta após uma jornada que parecia ter atravessado não apenas o céu, mas o próprio coração da menina tupi de 13 anos. As luzes da cabine se acenderam, banhando os rostos dos passageiros em um brilho amarelado que contrastava com a escuridão da noite lá fora. A Naíra, sentada na poltrona 18C, segurava o caderno de desenhos contra o peito, as mãos ainda trêmulas, mas agora com uma força que parecia brotar de dentro, como uma semente que rompe a terra após a chuva. O colar de sementes de açaí, presente de Dona Yara, pendia em seu pescoço, cada semente pulsando com o peso leve da história de seus ancestrais. O tapa de Mariana, a comissária, ainda ecoava em sua nuca, não mais como uma dor física, mas como uma lembrança do que ela havia enfrentado e superado. A vergonha que outrora a consumira começava a se transformar em algo novo, uma coragem quieta, como o rio Tapajós que corre firme sob a superfície calma, carregando a força de séculos. A Naíra olhou pela janela, onde as luzes do aeroporto brilhavam como estrelas caídas na terra, e as palavras de sua mãe, Jussara, ecoaram em sua mente. Você pertence a qualquer lugar que quiser estar. Ela não era mais apenas a menina humilhada na fileira 18. Era a Naíra, filha da floresta, e sua voz, como o vento que dança entre as árvores, começava a ressoar além das nuvens.
Quando o interfone anunciou que os passageiros podiam desembarcar, Anaíra se levantou, o caderno apertado contra o peito, o colar de Dona Yara parecendo vibrar com uma energia antiga, como se os espíritos da floresta a estivessem guiando. Dona Yara, na poltrona 18A, também se levantou, apoiada em sua bengala de madeira entalhada com desenhos de rios e pássaros. Seus olhos, profundos como poços de água escura, brilhavam com um orgulho silencioso. Você caminhou com coragem, menina, disse a anciã, sua voz suave como o farfalhar das folhas na mata. A floresta te viu, e os ancestrais também. Eles estão orgulhosos. Anaíra sorriu, tímida, mas com uma determinação que parecia crescer a cada passo. Obrigada, Dona Yara, pelo colar, e por me ajudar a lembrar quem eu sou, respondeu, a voz firme, embora ainda carregada de emoção. Dona Yara apenas acenou com a cabeça, as rugas em seu rosto formando um mapa de sabedoria. Não fui eu, menina. Foi a força da mata que sempre esteve em você. Ao lado, Caio, o jovem estudante de jornalismo da fileira 18D, guardava o celular no bolso, o rosto iluminado por uma mistura de entusiasmo e responsabilidade. O vídeo que ele postara do incidente com Mariana já tinha milhares de visualizações, e mensagens de apoio continuavam a chegar, muitas de comunidades indígenas que viam na história de Anaíra um reflexo de suas próprias lutas. Você vai ver, Anaíra, disse Caio com um tom de apoio. Isso não termina aqui. As pessoas estão do seu lado, e isso tá ficando grande. Anaíra olhou para ele, surpresa com a rapidez com que sua história estava se espalhando. Obrigada, Caio. Eu não sabia que alguém ia se importar, murmurou, sentindo um calor no peito ao perceber que sua voz estava ecoando além da cabine do avião. Enquanto os passageiros desciam pelo corredor estreito, Jussara, a capitã, permanecia na porta do cockpit, os braços cruzados, o uniforme impecável destacando sua presença imponente. Seus olhos, firmes como os de uma onça protegendo sua cria, observavam cada passageiro que saía, mas suavizaram quando encontraram Anaíra. Vem cá, minha menina, disse, estendendo a mão para ajustar a trança da filha com um gesto carinhoso que carregava anos de amor. Você pousou comigo. Anaíra sorriu, os olhos marejados, mas agora com um brilho de orgulho. Você me guiou, mãe, respondeu, a voz baixa, mas cheia de emoção. Jussara a abraçou, um abraço que parecia envolver não apenas a filha, mas toda a força de seus ancestrais tupi, que enfrentaram séculos de desafios para que elas estivessem ali, naquele momento, de pé, juntas. Você é minha força, Anaíra, disse Jussara, a voz firme, mas carregada de ternura. E agora o mundo vai saber disso. Anaíra sentiu o colar de Dona Yara pulsar contra seu peito, como se os ancestrais estivessem confirmando as palavras de sua mãe, e pela primeira vez desde o início do voo, ela sentiu que pertencia àquele lugar, ao céu, à terra, a si mesma. No saguão do aeroporto, as luzes brilhantes e o movimento frenético de malas e vozes contrastavam com a quietude tensa do voo. Anaíra caminhava ao lado de Jussara, o caderno de desenhos ainda firme em suas mãos, o colar de açaí balançando suavemente a cada passo. Seu Roberto, o comerciante da fileira 17B, aproximou-se antes de seguir para a saída. Ele era um homem de pele morena, com rugas que contavam histórias de anos trabalhando nos mercados de Belém, e seus olhos carregavam uma bondade sincera. Menina, o que aconteceu naquele avião não foi certo, disse, entregando a ela um cartão de visita com bordas gastas, mas letras nítidas. Se precisar de ajuda, me procure. Conheço pessoas que podem apoiar você e sua mãe. Isso não pode ficar assim. Anaíra pegou o cartão, surpresa com a solidariedade de um estranho que, como ela, parecia entender o peso de ser visto como diferente. Obrigada, seu Roberto, murmurou, guardando o cartão entre as páginas do caderno, onde ele se juntou ao desenho das mãos de Jussara e da floresta que Anaíra carregava no coração. Seu Roberto acenou, um gesto simples, mas cheio de respeito, antes de se afastar na multidão. Enquanto Jussara e Anaíra seguiam para a área de retirada de bagagens, uma mulher em um terno cinza bem cortado as abordou, os sapatos brilhando sob a luz do saguão. Senhora Jussara, senhorita Anaíra, sou Clara, do Departamento de Relações com Passageiros da companhia aérea, disse, a voz profissional,
mas com um tom de urgência que traía a gravidade da situação. Podemos conversar sobre o incidente ocorrido no voo? Jussara colocou-se à frente da filha, os olhos firmes como os de quem já enfrentara muitas batalhas. Minha filha é menor de idade. Você fala comigo primeiro, respondeu, a voz calma, mas com a força de um rio que não se deixa deter. Clara assentiu, ajustando os óculos, mas antes que pudesse continuar, Anaíra surpreendeu a si mesma ao erguer a voz. Não, mãe, eu quero falar. Quero que saibam o que aconteceu. Jussara olhou para a filha, os olhos arregalados por um instante, mas logo suavizados por um brilho de orgulho. Tudo bem, minha menina, fale sua verdade, disse apertando o ombro de Anaíra com uma mão firme, um gesto que dizia, estou aqui, sempre estarei. Clara as conduziu a uma pequena sala reservada no aeroporto, um espaço frio com paredes brancas e uma mesa de metal que parecia fora alço, deslocada com o ambiente do voo. A sala era iluminada por lâmpadas fluorescentes, e o ar-condicionado zumbia suavemente, criando um contraste com o calor humano que Anaíra ainda sentia no peito, como se a floresta estivesse ali, dentro dela. Clara sentou-se à mesa, o tablet nas mãos, pronta para anotar. Por favor, conte o que aconteceu, Anaíra, disse, a voz neutra, mas atenta. Anaíra segurou o colar de sementes de açaí, sentindo o peso leve das sementes contra sua palma, e respirou fundo. Eu estava desenhando no meu caderno, na poltrona 18C. Começou, a voz tremendo no início, mas ganhando força como o vento que sobe antes da chuva. A comissária Mariana veio até mim e disse que minha bolsa estava no lugar errado. Antes que eu pudesse explicar, ela me bateu na nuca, na frente de todos. Ninguém fez nada, ninguém disse nada. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na mesa, mas então ergueu o rosto, encarando Clara. Eu não fiz nada errado, eu só estava lá, sendo quem eu sou, uma menina tupi. Jussara, ao lado, mantinha a mão no ombro da filha, o silêncio dela falando mais alto do que qualquer palavra. Clara anotava tudo, o rosto sério, mas com um brilho de empatia nos olhos. Obrigada por compartilhar, Anaíra. Isso é muito sério, e a companhia tem uma política de tolerância zero para abusos ou discriminação. Vamos investigar imediatamente. Anaíra assentiu, sentindo o peso da vergonha diminuir, como se a verdade, dita em voz alta, tivesse o poder de dissolver as sombras. Quando saíram da sala, Dona Yara as esperava do lado de fora, a bengala firme no chão, os olhos brilhando com uma sabedoria que parecia atravessar gerações. Você falou, menina, disse a anciã, a voz como um cântico antigo. Quando uma voz se levanta, outras a seguem. A floresta sempre ouve, e agora o mundo também vai ouvir. Anaíra sorriu, o colar de açaí pulsando contra seu peito, como se os ancestrais estivessem ali, confirmando as palavras de Dona Yara. Obrigada, Dona Yara. Eu não teria conseguido sem você, disse, a voz cheia de gratidão. A anciã balançou a cabeça, as rugas se aprofundando em um sorriso. Não, menina, a força sempre esteve em você. Eu só te lembrei disso, como a floresta faz com seus filhos. Anaíra sentiu um calor no peito, como se a mata inteira estivesse ao seu lado, sussurrando palavras de coragem. No saguão, Caio as alcançou, o celular ainda nas mãos, o rosto iluminado por uma energia jovem e determinada. Anaíra, o vídeo tá com mais de 100.000 visualizações agora, disse, mostrando a tela onde mensagens de apoio continuavam a chegar. Tem comunidades indígenas, ativistas, até jornalistas falando sobre isso. Eles estão chamando de a voz da floresta. Você tá virando um símbolo. Anaíra olhou para a tela, surpresa ao ver mensagens em tupi, guarani e português, todas ecoando a mesma mensagem. Você não está sozinha. Uma mensagem em particular, de uma ativista chamada Tainá, dizia: Você é nossa força, Anaíra. A floresta está com você. Anaíra sentiu um nó na garganta, mas também uma força nova, como uma árvore jovem que começa a crescer, suas raízes se aprofundando no solo de sua história. Caio continuou. Tainá é uma ativista indígena de Manaus. Ela quer entrar em contato com vocês. Disse que pode ajudar com apoio jurídico e até convidou você para falar em um encontro de jovens indígenas. Anaíra olhou para Jussara, que assentiu com um sorriso. Vamos conversar com ela, disse a mãe,
a voz firme como a rocha que sustenta o rio. Enquanto caminhavam para a área de retirada de bagagens, Anaíra sentiu os olhares de outros passageiros, alguns curiosos, outros envergonhados. Um homem de meia idade com uma mala surrada nas mãos aproximou-se hesitante. Eu vi o que aconteceu, disse a voz baixa. Eu devia ter feito algo. Desculpe-me. Anaíra olhou para ele surpresa e apenas assentiu, sem saber o que dizer. Jussara, ao lado, falou com calma. O importante é que você está aqui agora. Apoie a verdade, e isso já é o suficiente. O homem assentiu, os olhos baixos, antes de se afastar. Anaíra sentiu um peso sair de seus ombros, como se cada gesto de apoio, por menor que fosse, estivesse ajudando a reconstruir sua confiança. No caminho para a saída do aeroporto, Jussara e Anaíra caminharam em silêncio, o céu noturno esticando-se sobre elas como um manto de estrelas. O ar fresco da noite trazia um leve cheiro de terra molhada, mesmo na cidade, e Anaíra sentiu a presença da floresta, como se ela a seguisse aonde quer que fosse. Ela abriu o caderno de desenhos e começou a rabiscar, não mais as mãos de sua mãe, mas a si mesma, de pé em uma clareira, com o colar de açaí brilhando e a floresta ao fundo, pássaros voando no céu. Era a primeira vez que ela se desenhava assim, não como uma menina encolhida, mas como alguém que ocupava seu espaço, que pertencia ao mundo. Jussara olhou para o desenho por cima do ombro da filha e sorriu. É você, Anaíra, a menina que carrega a floresta no coração, e ninguém pode tirar isso de você. No táxi que as levava para o hotel, Anaíra olhou pela janela, as luzes da cidade passando como estrelas fugazes. Mãe, e se isso acontecer de novo? Perguntou, a voz suave mas firme, carregando uma curiosidade genuína. Jussara segurou a mão da filha, os olhos brilhando com a força de quem já enfrentara muitas tempestades. Se acontecer de novo, você lembra disso. Você nunca está sozinha. Fale sua verdade, e eu sempre estarei ao seu lado. Assim como a floresta, assim como os ancestrais. Anaíra assentiu, sentindo o colar de Dona Yara pulsar contra seu peito, como se os espíritos dos Tupi estivessem ali, sussurrando sua aprovação. Ela pensou nas histórias de sua avó, sobre as mulheres Tupi que cruzavam rios e enfrentavam tempestades para proteger suas famílias, e percebeu que ela era parte dessa linhagem, uma corrente de força que nunca se quebrava. No hotel, sob a luz suave de um abajur, Anaíra abriu o caderno novamente. Ela desenhou a si mesma em pé no meio de uma floresta, com rios correndo ao fundo e pássaros voando acima, o colar de açaí brilhando como uma constelação. Não era mais a menina da fileira 18, encolhida após o tapa de Mariana. Era Anaíra, filha de Jussara, filha da floresta, uma voz que não seria silenciada. Ela pensou em Dona Yara, em Caio, em seu Roberto, em Tainá, e em todas as vozes que se levantaram para apoiá-la. Cada uma delas era como um galho de uma grande árvore, conectada pela mesma raiz. A luta por dignidade, por pertencimento, por justiça. Anaíra fechou o caderno e olhou para a mãe, que descansava em uma poltrona, os olhos fixos em um mapa estelar que decorava a parede do quarto. Você já viu as estrelas de tão perto, mãe? Perguntou Anaíra, a voz cheia de curiosidade. Jussara sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de quem já navegara muitos céus. Toda vez que olho para você, minha menina, eu vejo as estrelas. No dia seguinte, a companhia aérea anunciou a suspensão imediata de Mariana e o início de uma investigação interna. Um comunicado oficial prometia tolerância zero para abuso ou discriminação, mas para Anaíra, o verdadeiro final não estava nas palavras da companhia. Estava na força que ela encontrara dentro de si, na certeza de que sua história importava, na promessa de que ela nunca mais se deixaria apagar. O vídeo de Caio continuava a se espalhar, alcançando milhões de visualizações, e a campanha A Voz da Floresta ganhava força, com comunidades indígenas de todo o Brasil organizando encontros para discutir o preconceito e a resistência. Tainá, a ativista, entrou em contato com Jussara, oferecendo apoio jurídico e convidando Anaíra para falar em um encontro de jovens indígenas em Manaus. Você é a voz que a floresta estava esperando,
escreveu Tainá em uma mensagem que Anaíra guardou no coração, junto com o colar de Dona Yara e as palavras de sua mãe. Anaíra sabia que a jornada não terminava ali. O céu, como a terra, pertencia a ela, e ela estava pronta para ocupá-lo. Ela pensava nas histórias de sua avó, nas mulheres tupi que enfrentaram o impossível com a força da floresta no coração, e sentia que fazia parte dessa linhagem. Cada passo que dava, cada traço que desenhava, cada palavra que dizia era uma afirmação de sua existência, de sua história, de seu lugar no mundo. Naquela noite, sob o céu estrelado, Anaíra olhou para o horizonte, sentindo a presença dos ancestrais, da floresta, de sua mãe. Ela não era mais uma menina invisível. Era uma voz, uma força, uma filha da mata. E sua história estava apenas começando. A história de Anaíra, a jovem tupi que enfrentou humilhação e preconceito em um voo, mas encontrou força em sua identidade e no apoio de sua mãe, Jussara, de Dona Yara e de estranhos como Caio e seu Roberto, é mais do que um relato de um incidente isolado. É um cântico da floresta, uma narrativa que ecoa a resiliência, a conexão com os ancestrais e a luta por pertencimento que ressoam profundamente na cultura indígena brasileira, especialmente entre os povos tupi. Ao refletir sobre essa história, sinto o pulsar da mata em cada palavra, como se a própria natureza estivesse falando através de Anaíra, nos lembrando que a força de um indivíduo está intrinsecamente ligada à sua comunidade, à sua história e à terra que o sustenta. A jornada de Anaíra nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas próprias raízes e a encontrar coragem para levantar a voz, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar. O primeiro sentimento que a história desperta é uma mistura de indignação e empatia. Quando Mariana, a comissária, agride Anaíra por algo tão trivial quanto uma bolsa mal colocada, é impossível não sentir a dor da injustiça. Esse tapa não foi apenas físico, foi uma tentativa de apagar a presença de Anaíra, de negar seu direito de ocupar espaço. Na cultura tupi, a ideia de pertencimento é sagrada. Cada pessoa é como uma árvore na floresta, conectada por raízes que se entrelaçam com as de seus ancestrais e sua comunidade. O ato de Mariana representa uma violência contra essa conexão, uma tentativa de arrancar Anaíra de suas raízes. No entanto, a resposta de Anaíra, sua decisão de não se encolher, de falar sua verdade na sala do aeroporto, é um lembrete poderoso de que a força da floresta não pode ser quebrada. Essa resiliência é uma lição que podemos aplicar em nossas vidas. Quando enfrentamos preconceito ou injustiça, devemos nos lembrar de nossas raízes, de onde viemos, e usar essa força para nos levantar. Outro aspecto marcante da história é a presença de Jussara, a mãe de Anaíra, uma mulher tupi que desafiou estereótipos para se tornar pilota. Jussara é como o rio Tapajós, constante e inabalável, guiando sua filha com a sabedoria de quem já enfrentou tempestades. Na cultura indígena, as mulheres são frequentemente vistas como guardiãs da memória e da força da comunidade. Jussara incorpora essa essência, mostrando que a liderança não é apenas sobre comandar, mas sobre proteger e inspirar. Sua determinação em confrontar Mariana e apoiar Anaíra nos ensina que a verdadeira liderança nasce do amor e da responsabilidade. Para nós, isso significa que devemos ser como Jussara em nossas vidas, apoiar aqueles que estão sob nossa proteção, erguer a voz contra a injustiça e mostrar com ações que ninguém está sozinho. Seja em casa, no trabalho ou na comunidade, podemos ser um rio que guia e protege. Dona Yara, a anciã Guarani, é outra figura que ressoa profundamente. Suas palavras, como um cântico ancestral, lembram Anaíra de sua conexão com a floresta e os ancestrais. O colar de sementes de açaí que ela oferece é mais do que um objeto. É um símbolo da continuidade da história tupi. Um lembrete de que a força de Anaíra vem de gerações que enfrentaram desafios muito maiores. Na cultura indígena, os anciãos são os guardiões da sabedoria, aqueles que conectam o presente ao passado. Dona Yara nos ensina que, em momentos de dúvida, devemos ouvir as vozes dos que vieram antes de nós, sejam nossos avós, nossas tradições ou a própria natureza. Em nossas vidas, isso pode significar buscar a sabedoria daqueles que nos cercam, ouvir suas histórias e deixar que elas nos guiem.
Quando enfrentamos dificuldades, podemos encontrar força nas memórias de quem lutou antes de nós, como as sementes que carregam a promessa de novas árvores. A solidariedade de Caio e seu Roberto também é uma lição poderosa. Caio, ao gravar o vídeo e compartilhá-lo, transforma a dor de Anaíra em um grito de justiça que ecoa pelo Brasil. Seu Roberto, com seu gesto simples de oferecer ajuda, mostra que até estranhos podem fazer a diferença. Na cultura tupi, a comunidade é essencial. Ninguém enfrenta a floresta sozinho. Esses personagens nos lembram que a mudança começa com pequenos atos de coragem e apoio. Em nossas vidas, podemos aplicar isso ao não ficarmos em silêncio diante da injustiça. Seja compartilhando uma história, oferecendo uma palavra de apoio ou tomando uma atitude, cada ação conta. Como Caio, podemos usar nossas vozes, nas redes sociais, em conversas, em ações concretas, para amplificar as vozes dos que foram silenciados. Como seu Roberto, podemos estender a mão, mesmo que seja um gesto simples, para mostrar que ninguém está sozinho. A transformação de Anaíra, de uma menina encolhida na fileira 18 para uma jovem que desenha a si mesma como uma figura forte em uma clareira, é talvez a lição mais profunda. Na cultura tupi, a floresta é um espelho da alma. Ela cresce, resiste e se renova, mesmo após as tempestades. Anaíra aprende a ocupar seu espaço, a reconhecer seu valor, não apesar de sua identidade indígena, mas por causa dela. Isso nos desafia a abraçar quem somos, sem medo, e a reivindicar nosso lugar no mundo. Em nossas vidas, isso significa enfrentar as vozes que tentam nos diminuir, sejam internas ou externas, e lembrar que nossa história, nossa cultura e nossas raízes são fontes de força. Como Anaíra, devemos aprender a nos levantar, não com raiva, mas com a certeza de que pertencemos. Por fim, a história nos ensina que a justiça não vem automaticamente. Ela exige vozes que falem, mãos que se levantem e corações que se unam. A campanha A Voz da Floresta mostra como a história de Anaíra inspirou outros a agir, a se conectar, a lutar por um mundo mais justo. Na cultura tupi, a floresta é uma teia viva, onde cada ser está conectado. Assim, nossas ações, por menores que sejam, criam ondulações que podem mudar o mundo. Devemos nos inspirar em Anaíra para falar nossa verdade, em Jussara para liderar com coragem, em Dona Yara para honrar nossas raízes e em Caio e seu Roberto para apoiar os outros. A floresta nos ensina que juntos somos mais fortes. Se a história de Anaíra tocou seu coração, se você sentiu o pulsar da floresta em suas palavras, então junte-se a nós para amplificar essa voz. Dê um like neste vídeo para mostrar que você apoia a luta por justiça e pertencimento. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que sua voz importa, que suas raízes são sua força. Inscreva-se no canal Histórias da Vida Real para mais narrativas que celebram a coragem, a comunidade e a conexão com a terra. Deixe seu comentário abaixo. Conte o que essa história significa para você, como ela te inspira a ocupar seu espaço no mundo. Cada voz conta, especialmente a sua. Vamos juntos fazer ecoar a voz da floresta.